Vocês já perceberam como as nuvens são engraçadas? Elas ficam sobrevoando a gente o dia inteiro e vão para onde o vento soprar. Elas são feitas também basicamente de vapor de água, só que toda essa água deve ter uma massa. Quanto será que uma nuvem pesa? As nuvens são formadas por pequenas gotas ou minúsculos cristais de água que evaporam e ficam suspensos na atmosfera. Sem a evaporação de água, as nuvens simplesmente não se formariam. É por isso que raramente a gente consegue ver a formação de nuvens em desertos ou proximidades. A formação de nuvens na Terra acontece por meio da saturação da atmosfera, que pode acontecer por causa do resfriamento do ar ou da adição de vapor de água por meio da evaporação. Embora elas todas possam parecer a mesma coisa, existem vários tipos de nuvens. O tipo de nuvem mais comum, que é justamente o tipo de nuvem que está sobre mim agora, nesse exato momento, são as nuvens chamadas de cúmulos. Cúmulos é uma palavra que vem do latim e significa pilha. O nome faz jus ao que a nuvem realmente é. As nuvens cúmulos se formam em baixa altitude e em ar instável, e elas geralmente vão se empilhando até atingir grandes altitudes, o que geralmente significa que uma tempestade vem por aí. Ok, agora que a gente sabe que as nuvens são formadas por gotas de água suspensas na atmosfera, a gente pode começar a calcular o peso das nuvens. Existe uma grandeza física que nos dá a quantidade de massa contida em um determinado volume. Essa grandeza é a densidade, e ela vai ser extremamente útil para a gente conseguir calcular a massa que uma nuvem tem. Existem várias pesquisas que já conseguiram calcular a densidade de água em quase todos os tipos de nuvem. No caso da cúmulos, a densidade de água é de algo em torno de 0,3 gramas por metro cúbico. Agora que a gente já tem a densidade de uma nuvem, só falta uma coisa para conseguir calcular a massa dela, que é o volume que ela ocupa. Eu vou estimar que a minha nuvem tem uma largura de 1 km, o que é uma nuvem não tão grande. Como essas nuvens são cúbicas, ou seja, elas geralmente têm a mesma largura e altura, ela vai ter uma altura também de 1 km. Sendo assim, eu multiplico tudo e eu chego ao resultado de um volume de 1 bilhão de metros cúbicos. Multiplicando esse valor pela densidade da nuvem, que a gente já sabe, que é 0,3 gramas por metros cúbicos, a gente chega no valor da massa de uma nuvem, que são incríveis 300 mil quilogramas de água. Impressionante, não? Mas como todo esse peso não faz com que as nuvens caiam em cima de nós? Na verdade, as nuvens caem sobre nós, só que de uma maneira muito sutil. Quando a densidade de uma nuvem chega a um valor crítico, ou seja, tem muita água em pouco volume, acontece algo chamado precipitação, que é a chuva normal que a gente consegue ver várias vezes por semana. A gente nem nota que durante uma chuva 300 toneladas de água estão caindo sobre a gente, porque isso acontece de uma maneira muito lenta numa área muito grande. As nuvens não são coisas exclusivas da Terra. O nosso sistema solar está infestado por elas. Só que o nosso universo é ainda mais incrível. Existem nuvens que têm milhares de anos-luz de largura. Só que elas não são formadas por água e cristais de gelo. Essas são as nebulosas, as maiores nuvens que existem no universo. Assim como as nuvens da Terra, as nebulosas são formadas por partículas muito pequenas. A diferença é que as nebulosas são formadas por hélio, hidrogênio, gases e poeira. Elas são resultado de uma grande explosão como nada que a gente já tenha visto na Terra, que é a explosão de uma estrela, uma supernova. Aliás, a densidade de uma nebulosa é tão pequena que seria muito provável que você passasse por uma e nem percebesse. Você tranquilamente poderia ver a sua mão na sua frente. Dentro dessas maiores nuvens do universo, a densidade é de algo em torno de 100 a 10 mil partículas por centímetro cúbico. Só para ter uma ideia, a densidade do ar aqui na Terra é de 10 na 19 partículas por centímetro cúbico. Isso é um 10, com 19 zeros atrás. Provavelmente foi de uma dessas grotescas nuvens que o sistema solar se formou. Da próxima vez que você olhar para as nuvens no céu, saiba que as belezas que elas escondem são muito maiores e mais pesadas do que a gente imagina. Muito obrigado e até a próxima.